Hello, guys! Muito good afternoon, muito boa tarde. Como estão os senhores e as senhoras? Sejam todos welcome back, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma segunda-feira ensolarada de muito conteúdo, de muito modelo de questão, de muita prática, porque o bom, além de nós praticarmos a teoria, é nos aproximarmos das realidades de nossas provas, dos vestibulares, dos concursos, para você observar que o que você aprende aqui tem ligação direta com o teu dia a dia. Seja aí na tua cidade, seja através da internet, seja através dos noticiários, não temos como nos desvencilhar, né? Escaparmos do inglês. O inglês ele está presente em nossas vidas e a tendência é se fazer cada vez mais presente, pois é, de fato, uma língua de comunicação universal. Você consegue se comunicar com mais de 50% da população do planeta utilizando o inglês. É muito bacana. A pergunta que me fizeram essa semana, que eu também achei interessante. Professor, tem língua de sinais no inglês? Tem sim. É igual a nossa? Claro que não. Né? As línguas, elas são muito interessantes. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma cidade aqui próxima a Teresina, né, que ele tem uma língua própria, porque lá as crianças estavam nascendo sem ouvir e eles tiveram, obviamente, que desenvolver sinalizações próprias para poder se comunicar. Atualmente contam com mais de 300, né, itens a serem utilizados no dia a dia para a comunicação. Se você não sabia, fica aí a dica para você ver que foi até, inclusive, pauta para reportagens especiais a nível nacional. E para encerrar essa dica muito legal, também é alvo de estudo de universidades gigantescas dos Estados Unidos. Então dá uma olhada, é muito curioso isso, né? Muito fantástico. E nós vamos voltar a trabalhar isso com toda certeza, num momento apropriado, dentro do quesito texto. Né? Nós vamos ver, por um exemplo, uma curiosidade. Você sabe dizer o que significa o ponto e a vírgula? Ficou curioso? Traz lá. Tá aí uma dica de leitura. Nós vamos trazer nos próximos textos para você. Você sabia que tem um implante, não é? Que ele facilita o trabalho de quem sinaliza? Ele recebe impulsos e eu consigo sozinho detectar o que a pessoa está falando. É um semi-implante. Você sabe como é que é o nome disso? Olha lá, mais outra dica. O defeito, eu já digo, é muito caro. Eu estive olhando, chega aí a um absurdo de dólares. Mas, com o avançar da tecnologia, nós vamos nos aproximar cada vez mais. Olha só o que a adaptação nos traz. Estou me comunicando em tempo real através do meu versionista, sinalizador, né? Esta pessoa colocando aqui para nós todo o seu trabalho primoroso em fazer uma tradução, uma adaptação do que eu falo para você aí do outro lado da telinha. Então, olha aqui a bandinha do meu coração para cada um de vocês. E viu? Como tudo nessa vida que envolve querer, conhecimento, é poder? Bora lá trabalhar? Vamos lá. Boa tarde, pessoal lá de Jacobina. Tudo bom? Ilustríssima Marlene, minha diretora, minha persona number one dos sinais que está aqui do meu lado. Muito obrigado, pessoal lá de Pajeú do Piauí, Pimenteiras, Ribeiro Galhota, São Félix 1, São Félix 8, Uruçuí e Uruçuí do Piauí 5. Tudo bom, São Félix? Quero dizer que agora há pouco eu tive uma participação fervorosa de São Gonçalo, ali no Estúdio 3, e São Félix do Piauí também, uma participação formidável ali no Estúdio 3, o pessoal da terceira série do ensino médio. Rapaz, os meninos mandaram muito bem. Queridos, em termos de roteiro de aula, sempre é muito interessante
nós revermos alguns interesses. Qual é o interesse no dia de hoje? Visualizar o objeto do conhecimento, que são os modalizadores, voz passiva, texto, né? E leitura. Nós vamos verificar que na aula de hoje, muito vamos falar sobre a voz passiva, vozes do verbo. E durante esse avançar de semanas, nós vamos estar verificando a presença de todo esse conteúdo, desse objeto do conhecimento a ser trabalhado. Os modalizadores, os tempos verbais, os gêneros textuais, os tipos textuais. Por quê, professor? Porque o nosso foco é estar trabalhando o texto. Eu trabalho o texto, então tem como eu puxar esses conteúdos que nós temos o hábito de estar vendo nas nossas tardes. Certinho? Boa tarde, São Félix do Piauí 8. Identificar objeto comunicativo e construções, tá? Vocês vão verificando aí durante as aulas qual é uma forma afirmativa, interrogativa, negativa, para que serve? E aqui eu tenho um pedido a você. Você sabe que nós sempre vamos fazer resoluções de questões durante as aulas, confere? Mas eu vou estar deixando esse slide que é para casa. Como é que isso vai funcionar? Então, esse primeiro momento, eu deixei aqui de tanto a tanto, né? Mas a partir da aula da semana que vem, eu vou dizer, por exemplo, do slide 36 ao slide 40, tarefa para casa. Na aula de hoje, onde pararmos, você vai deixar o para casa. E você vai responder até o quarto slide de exercício. Tá? Isso por quê? Porque na aula da semana que vem eu vou estar já deixando claro qual é a tarefa para casa, de onde começa até onde vai terminar. E aí na aula da semana que vem eu vou iniciar para a nossa tabelinha dizendo, resolução das questões que ficaram para casa. E aí eu começo a resolver por essas aí. Combinado, meus ilustres amigos professores, professoras, ilustríssimos alunos e alunas. Então não esqueçam de fazer essas tarefas para casa. O pessoal aí de Curral Novo, tá, que está com a gente, Pajeú, Pimenteiras, tá? Então todo mundo aí já coloca a dica. Voice of the verb. Voice of the verb. Voz do verbo. A voz do verbo é dividida em 3 etapas. Nós temos a voz ativa, a voz reflexiva e a voz passiva. Dessas 3, a mais popular, que é aquela que a gente usa muito, é a voz ativa. É aquela que a gente diz assim, ei, tu assistiu o filme ontem? Ele é bom, hein? Percebeu? Eu estou enfatizando o sujeito todo o tempo. Todo o tempo. Você está irradiante hoje. Tá vendo? Eu olhando aqui para essa pessoa e dizendo, você está irradiante hoje. Quem está irradiante? Eu estou fazendo ênfase ao sujeito. Professor, então eu posso notar que a voz ativa, ela é muito próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ela é mais clara, ela é mais acessível, e eu estou sempre procurando enfatizar quem faz a ação. Gente, até aqui tudo ok? Professor, e sabia que eu fiquei agora preocupado em quando é que eu vou saber se é ativo e tal, tudo. É o seguinte, a reflexiva, ela precisa de um pronome para existir. Ela é terminada em self ou selve. Essa daqui, ó. A reflexiva, ele termina assim, ó. Self ou selves.
Olha aí, meu lindão, para você passar para os nossos meninos. Então, a reflexiva precisa desses itens aí de vermelho. A ativa não precisa e nem a passiva precisa. A passiva, ela tem dois verbos, um seguido do outro, tá? Você vai ver que é o verbo be, que é o be, né? O verbo be, que é o be, mais um outro verbo. E esse verbo no particípio passado. Bacana até aí? Professor, o senhor acredita, eu não estou entendendo é nada. Mas é para isso que nós vamos treinar a partir de agora. Tá? Muito bem. Então vamos lá. A primeira que nós vamos relembrar. Stay tuned, né? Fica ligadinho aí. Voz ativa. Voz ativa, eu disse que ela enfatiza quem? O sujeito. Tá? A sentença onde o sujeito executa a ação descrita pelo verbo. Né? É a sentença onde o sujeito executa a ação descrita pelo verbo. Ou seja, gente, o sujeito, ele é o elemento agente da ação. Ele está no foco. Certinho? Pronto. É a primeira coisa que você tem que colocar. Professor, você pode nos dar um exemplo? Já tem aqui no slide. Ó. Eu vou dizer que Suzana, ela comeu 2 pizzas no jantar. Né? Suzana ate 2 pizzas at dinner. Quem comeu 2 pizzas no jantar? A Suzana. Sou livre de convidar uma pessoa dessa para casa. Né? Professor, esse até sem acento aí, ele é o passado, ó, ele é o passado do verbo comer. Ele é o passado do verbo comer, que é o to eat, tá? O passado dele é ate e o participio passado dele é assim, ó, eaten. E-A-T-E-N, eaten. Aí você vai ter o seguinte, ó, comer, comeu, comido. Professor, eu preciso saber desses 3? Bom, dependendo de onde um dia você for fazer um vestibular, sim. Dependendo da prova que você for fazer, sim. Tá? Tem vestibulares, questões que ainda pedem para você completar com a forma correta do verbo. No modelo Enem, ele quer saber se você reconhece essa estrutura e o que é que ela traz de informação para o leitor. Então, basta você reconhecer a estrutura e verificar se está enfocando no praticante da ação, na ação, ou se esse praticante da ação, o agente, ele também é paciente, que é a voz reflexiva. Tá? O restante aqui, 2 pizzas, ele é o nosso objeto, porque quem come, né, ó, ela comeu o quê? 2 pizzas. Você não vai mexer no at dinner, porque aí é um advérbio. Tudo bom, Ana Lúcia? Muito boa tarde. Tá? Olha o que é que vai acontecer. We are going to watch a movie later. Vamos verificar se vocês estão acompanhando o raciocínio? Nesse exemplo 2, quem aí é o sujeito e quem aí é o objeto? No exemplo 2, quem aí é o sujeito e quem aí é o objeto? Será que você consegue verificar isso? Nesse exemplo 2, né? Nós fizemos o primeiro, onde tem a Suzana. E eu preciso agora saber quem é o sujeito e quem é o objeto no 2. Bom, se você está colocando aí como sujeito nós e está me dizendo que a movie, um filme, é o objeto, você está correto, tá? Então nós temos a movie, o objeto, e o ir é o nosso sujeito. Então nós vamos assistir um filme mais tarde. Nós vamos ver um filme mais tarde. Tá? We are going to watch a movie later.
nós vamos assistir um filme mais tarde. Hi, Carla Grazielli. How do you do? Como é que está a ilustríssima? Vamos ver aqui estrutura. A estrutura, structure, né, é quem faz a ação. Quem faz a ação representando aí o nosso subject, o sujeito. Você tem um verbo esse chamado de verbo principal. Você tem o objeto, muito importante, tá? Que é o complemento da sentença. Exemplo, Júlia comprou The New Game of the Thrones book. Né? Então, a Júlia, ela comprou o novo livro de Game of Thrones. Ela comprou o novo livro de Game of Thrones. O que a Júlia comprou? Olha aqui o objeto. Aqui é o objeto. Quem é o verbo principal dessa sentença? É esse menino. Quem é o sujeito? É a Júlia. Esse aqui é o sujeito. Esse rapaz, ele é o passado do verbo buy, que é o verbo comprar, tá? Aí sim, assim sendo, você tem que ela comprou, e quem compra, compra alguma coisa. Tudo bom, Karen? Muito boa tarde. Bora lá. Voz reflexiva. Não tem quando a gente diz assim, eita, todo santo dia eu me banho. Todo santo dia eu me penteio. Todo santo dia eu me vejo no espelho. O que é que são essas estruturas acontecendo, gente? O que é que está acontecendo todo tempo? A pessoa ela vai praticar uma ação e essa ação volta para ela. É como se você tivesse, presta atenção, ó, se vendo no espelho. Tá vendo? Ó? Se ver no espelho. Consegue detectar? O nome disso aí é voz reflexiva. Como é que eu sei reconhecer uma voz reflexiva? Primeiro, a ação do verbo ela recai sobre o próprio sujeito. Tá, ó. A ação do verbo ela recai sobre o próprio sujeito. E professor, e como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você vai precisar fazer uso dos pronomes terminados em self ou self. Olha, diz que o cachorro, ele consegue se defender. Olha aí a nossa passiva, a nossa reflexiva. O cachorro, ele consegue se defender. Eu preciso ter sujeito, verbo e um pronome terminado em self ou selves. Certinho? Sujeito, verbo, um pronome terminado em self ou selves. Para a minha amiga aí, Rosinha. Dizer para os nossos amiguinhos lá do outro lado. Muito bem. Muito thank you. Muito obrigado. Tá? Ah, professor, então essa daqui é muito legal de reconhecer. Então, professor, então eu posso afirmar que a voz reflexiva ela vai ser sujeito, verbo, mais um pronome terminado em self ou selves. Perfeito. Tá? É o que você tem que colocar assim em evidência. Quando a gente utiliza essa estrutura, o que é que isso quer dizer para nós que vamos ler isso em inglês? O que é? É que o sujeito, quando ele praticou aquela ação, a ação voltou para ele. Entendeu? É como se eu dissesse assim, olha. Olha só. E aqui eu tenho pessoas que amam o inglês. A minha diretora number one aqui, quando ela me manda recado, mensagem, é em inglês. E o inglês dela é bom.
Então, ó, eu vou dizer assim, eu me banho. Olha só o segredinho aqui, ó, eu me banho. Aí eu quero dizer, por exemplo, algo assim, aqui no Nordeste, diz assim, todo santo dia. Não tem quando é dia? Todo santo dia se me faz isso. Todo santo dia. Né? Minha avó ainda dizia um cordiacho, não sei nem o que quer dizer isso. Reclamando da vida. Então vamos aí colocar isso, gente. Olha como é fácil. Como é que é eu? Tudo bom, professora Adriana? Como é que é eu? Ai. Olha aí. Eu. Ai. Como é que me banho? Eu vou dizer assim, ó. Vou agora inverter, né? Ó. I wash myself. Pronto. Aí já deu certo. I wash myself. I wash myself. Eu me banho. Todo santo dia é uma das traduções possíveis dizer assim, ó. Every single day. Every single day. Tá? I wash myself every single day. Eu me banho todo santo dia. Vamos supor que isso estivesse dentro de um texto, seja qual gênero textual for, tá? Qualquer gênero. E aí deixasse essa estrutura em evidência. E perguntasse qual foi a intenção comunicativa do autor ao utilizar a estrutura evidenciada. Eu teria que marcar alguma coisa que dissesse que a ação praticada por aquele personagem caiu nele mesmo, tá? Que algo que esse personagem fez voltou para ele mesmo. E como é que eu conheço isso? Através da estrutura. A estrutura sujeito, mais verbo, mais um pronome terminado em self ou selves, se referindo ao sujeito, é chamada de voz reflexiva. E a voz reflexiva, ela diz que a ação do verbo, ela recai sobre o próprio sujeito. E turma, até aqui nós estamos TMJ. TMJ, nós estamos juntos, todo mundo está conseguindo raciocinar bem. Pois pronto, vamos lá. Então eu digo assim, que my mother often talks to herself. A minha mãe, ela sempre fala com ela mesma. Ela sempre fala sozinha. A mamãe fala com quem? Com ela mesma. A mamãe fala sozinha, tá? Vamos aqui. O que eu posso ainda trazer de informação legalzinha para você não errar mais isso? Vamos lá? Eu tenho o sujeito e tenho um pronome reflexivo. Bem no centro, sabe quem está faltando? O verbo. Então, todas as vezes que você tiver o verbo e eu precisar falar sobre o reflexivo, se eu usei I, myself. Se foi you, yourself. Se foi he, himself. Se foi she, herself. Se foi it, itself. Por que parou? Parou por quê? Porque a partir da primeira pessoa do plural, da segunda e da terceira, eu vou ter a terminação selves. Tá? Take care of yourself. Cuidem-se. Olha só. Pay attention. Prestem atenção. Qualquer que seja o texto. Professor, muito tranquilo de ver. Às vezes eu já vi essa estrutura aparecer, por exemplo, em música. Sim, eu já vi música. Linguagem, né? Uma língua mais romântica, tá? Textos que tratam da visão de reflexão, texto de autoestima, tá? Citações, tá? Escrituras bíblicas. Então, o uso é muito intenso. Placas que visam orientar um público, cartaz eletrônico, tá? Então, tem muito, mas muito mesmo. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Para nós estarmos aqui sempre
visualizando. Então, das três, nós já vimos. A ativa, que é a mais comum, né? Digo, olha, a Rosinha é minha melhor amiga dos sinais, da língua de sinais. Quem é a melhor amiga do professor Laudo Natel? A Rosinha. Tá em ênfase quem? Ela, né? A Lady in Black, não, Lady in Dark Blue, né? Tá bom? Por quê? Porque a voz ativa, eu estou enfatizando quem pratica a ação. Tá bom? Eita, o Natelzão ontem, ó. Driblou um, driblou dois. Errou o chute da bola. Fui chutar a bola, jogador, perna de pau como sou. Chutei a pedra. Aí fiquei. O que foi que eu fiz? Eu me machuquei. Percebeu? Eu fiz algo que voltou para mim. Como é o nome dessa voz? Voz reflexiva. Então, quando a gente usa, é só para causar esse impacto aí. Para dizer que a pessoa fez algo que recaiu sobre ela mesma. Então, eu posso dizer que o sujeito, agente e também paciente. Ah, então a voz passiva é a mais tranquila agora, porque eu vou precisar de 2 verbos. Verbo to be. Não acredito, professor. Eu passei a vida toda estudando verbo to be. Já vai cair de novo. Cai. Então vamos lá. A voz passiva é a voz do verbo que está, olha só que lindo, que meigo, focada onde? Na ação. Eu não quero enfatizar o praticante, eu quero a ação. Olha, o muro foi muito bem pintado. As paredes foram muito bem construídas. Perceberam? Eu não estou falando de quem fez a ação, mas eu estou prestando atenção no que aconteceu, no resultado. Certinho? Então, focou na ação, eu estou focando na voz passiva. Não interessando o elemento responsável pela prática da ação. É por isso que ele é utilizado em anúncios, em cartazes de orientação que tem em logradouros públicos. Vamos lá, tu tá bem aqui com a tua bag, né? Tua mala, no airport, no aeroporto, e lá tem um cartaz enorme dizendo que as bagagens serão vistoriadas. Ele está dizendo que é a minha bagagem? Ele está dizendo que é a sua bagagem ou a de qualquer pessoa? Pode ser e pode não ser. Porque vai pelo sorteio, né? Entenderam? Ah, professor, então está no campo da impessoalidade. Perfeito. Muito utilizado em noticiários, não é? Manchetes de jornais, capas de jornais, de revistas, porque ele vai tratar da impessoalidade. Ele vai ser uma estruturação mais formal. E turma, até aqui está ficando claro, tá? Mas não se preocupe não, porque eu estou botando essas sementezinhas aí na tua mind, na tua cabeça, para quando nós formos fazer as questões aqui, você vai fechando uma coisa com outra, tá bom? Então, professor, eu posso dizer que aqui é uma passiva completa, não posso? Pode sim. Vamos lá. Eu detectei um verbo to be aqui. Eu detectei mais outro verbo aqui, que é o verbo principal. E percebi a presença desse by mais o antigo sujeito da voz ativa. Gente, quando isso acontece, eu estou dizendo que eu tenho um verbo, né, auxiliar, mais um verbo no particípio passado, mais o agente da passiva. Eu estou enfocando o que a mamãe fez. Então, eu estou dizendo que o livro foi lido por mamãe em um único dia, in one day. Professor, os 3 são obrigatórios? Os 3 aí são obrigatórios? Não. Desses 3, o verde, nem sempre
ele vai estar presente. Porque, como eu falei para vocês, a intenção principal, né, a principal da voz passiva é o foco na ação. Vamos lá, senhores. Ver se vocês estão prestando atenção. Eu posso dizer que esse exemplo 2, ele é uma passiva completa ou não? E aí? Eu posso dizer que esse exemplo 2, onde começa com a casa, ele é uma passiva completa ou não? Eu consigo ver os 3 itens ou eu não vejo os 3 itens? In your opinion, na sua opinião. Vamos ao primeiro item? A resposta é não. O primeiro item eu consigo visualizar o will be. Segundo item tem? Com certeza. É o verbo no particípio. Terminação é de, dizendo que o verbo é regular. Mas o verdinho eu não tenho. Então aqui eu vou ter uma passiva, mas não tem agente da passiva. Então eu vou dizer que a casa will be, ela será limpa todo sábado. Esse every Saturday, né? Todo sábado a casa será limpa. Certinho? Qual é a ação que ficou em foco? Será limpa. Bacana. Essa é a voz passiva. Então, a estrutura da passiva, ela se diferencia da estrutura da ativa nesse quesito. A estrutura da passiva, você vê o verbo to be perto de um segundo verbo no particípio passado. Tá? Em alguns casos, eu consigo detectar a presença do agente da passiva, que aqui foi a coincidência. Tudo bem? Já a voz ativa, eu tenho apenas o verbo principal, não tem verbo to be, mais um segundo verbo no particípio. Eis a grande diferença. Tá? Então, vamos lá. O objeto que recebe a ação, mais verbo to be. Galera, você já está me falando aqui sobre o verbo to be, você pode ter certeza que o segundo verbo, obrigatoriamente, vai estar no particípio. E olha aqui, segundo verbo no particípio. E isso, gente, quando acontece, ele já está me dizendo que é a voz passiva. Tá? Então, eu tenho aí objeto, eu tenho verbo be, eu tenho verbo principal no particípio e aqui o agente da passiva, né? Que é quem faz a ação lá na ativa. Então, ó, o novo livro do Game of Thrones, ele foi comprado por Júlia. Vamos agora transformar isso, ó, aqui. Júlia comprou o quê? O novo livro. Tá, ó. Então, um novo livro, né? Júlia comprou o novo livro do Game of Thrones. Então, o novo livro do Game of Thrones, ele foi comprado por Júlia. E agora nós vamos verificar quem consegue verter essas frases aí para a voz passiva. Eu vou fazer a primeira dica, e aí nós vamos ver os itens 2 e 3. Eu quero saber se vocês estão aí. Vamos lá. Primeiro item que eu vou fazer no número 1. Vou identificar quem é sujeito e quem é objeto. Sujeito, aqui ó, sujeito, e quem é o objeto? Então, você vai começar primeiro com quem? Com o objeto, tá? Item que costuma fazer com que o aluno erre a prova, tá aqui ó, é reconhecer esse tempo verbal. Ora,
Se esse verbo ele está com essa terminação assim, em ed, ele está me garantindo que ele está no seu passado. Eu preciso dessa informação? Claro, porque através dessa informação eu sei dizer como é o comportamento do verbo to be lá na voz passiva. Pode ser o was ou pode ser o were, porque eu já sei que o verbo principal está no passado com a terminação ed. Quem vai dizer se é o was ou were é o novo sujeito, esse de amarelinho. Se ele for singular, o was. Se ele for plural, o were. Como você consegue visualizar, the car, ele é singular. Então, eu já vou começar a dizer assim, ó, the car was. Vou pegar esse verbo e colocá-lo no particípio. Parte boa, verbo regular, o particípio é igual ao seu passado, terminação é de. Então, vou só repetir. Vou colocar o by, by, né? by, e vou colocar Marco, para dizer que o carro ele foi consertado por Marco. O carro ele foi consertado por Marco. Certo? Olha aí, o carro foi reparado, consertado, né, ó, por Marco. Muito bem. Item número 2. O que é que eu preciso lembrar do item número 2? Vamos lá. Quem é o objeto do item número 2? A great dinner. Por que que eu não vou marcar a palavra tonight? Porque tonight quer dizer hoje à noite. Eu não vou trabalhar com esse menino aí, não. Só trabalho com o objeto. Não com as locuções adverbiais e nem advérbio de tempo. Certinho? Professor, tem sujeito a sentença? Tem um sujeito, sim. O John. Pronto. Detectado isso, o que sobrou aí ao centro é o que você vai utilizar para saber como é que vai ser o comportamento do tempo verbal. Vamos lá. O verbo em questão é to make. Mas se ele ficou assim, ó, will make, eu preciso saber que aqui é um futuro. E isso vai fazer com que no futuro eu tenha o verbo to be assim, ó. Will be. Isso porque o futuro é a utilização do auxiliar will mais o verbo sem o to, né? Sem o to, be. Muito bem. Mas não para por aí o raciocínio, tá? Eu preciso saber que esse make, olha só, esse make, presta atenção aí, ó, make, ó. Eu preciso lembrar que esse verbo make, que é o verbo fazer, ele tem o seu passado, made, e o seu particípio passado, made. É esse terceiro aí que você vai usar. Então, vamos lá. O objeto da ativa, o amarelo, passa a ser sujeito na passiva. O verbo to be vai ficar will be, porque nós temos o will make. O make vai ficar made e by John. Então, tá aqui, ó. A great dinner will be made by John tonight, né? Então, um grande jantar, um jantar maravilhoso, ele será feito pelo John hoje à noite. Every day, Claire reads the newspaper. Eu vou deixar o every day de mão, porque every day significa dizer todo dia. Claire é o que eu chamo de sujeito. Claire é o meu sujeito. Na sequência, tem objeto? Tem objeto. The newspaper. Então, objeto da ativa, sujeito na passiva. Eu vou começar por
the newspaper. Olhando para o verbo reads, com esse S, me remete ao tempo verbal simple present. E o simple present, ele tem o verbo to be, conjugado em am, is ou or. Olhando para the newspaper, terceira do singular, eu vou usar is. Então vai ficar the newspaper is, e o verbo read é o verbo irregular, fica com a mesma grafia, só que sem o S. Para a terceira pessoa do singular, ele perde esse S e fica no particípio passado. Então, todo dia, o jornal é lido por Claire. Todo dia, o jornal é lido por Claire. O verbo agora em questão é o gave. Esse verbo, ele é um cidadãozinho que também apresenta uma forma, ó, gave, given. É essa daqui que você vai usar no particípio, tá? Então ele vai dizer que os livros, né? Os livros foram dados pelo professor aos estudantes. Então, ó, the books. De onde apareceu isso aqui, professor? De dois itens. Primeiro, o verbo, ele está no passado, viu, turma? Segundo, o verbo to be no passado, ele pode ser was e pode ser were. Por que que eu utilizei o were? Porque o novo sujeito, ele está no plural. Então, quando está no plural, você coloca assim, tá? Então, só fechando essa linha de raciocínio aí. The books were given to the students by the professor, né? Que os livros, eles foram doados aos estudantes pelo professor. Foram dados, né? Slide 13 para print de tela lá em São Félix do Piauí, number 8. Quando tiver no ponto, só colocar um OK, 1 minuto na tela. Ok, bacana, thank you. Vamos lá. Olha aí, paramos aqui nesse raciocínio, né? Ó, esse right now, tu não vai mexer nisso aí não, porque isso aí é exatamente agora, nesse momento, nesse instante. Você não mexe aí não, tá? Deixa aí sossegadinho, bichinho. Certinho? Margaret is writing an email.
Você vai trabalhar aí com esse I nem meio. Por quê, hein, professor? Porque é assim, ó, vocês vão ver que o objeto da ativa, ele é sujeito na passiva. Então, na passiva, eu vou iniciar por aqui, ó, esse de amarelo, tá? Esse verde aí, gente, ele é o sujeito, né, da voz ativa. Ele vai lá para a passiva, sendo by Margarete, ou seja, BY mais o nome Margarete. Por quê? Porque ele se transforma no que chamamos de agente da passiva, entendeu? O detalhe dessa questão aí é que ele trouxe um tempo muito interessante. Esse tempo aqui, ó, esse que eu estou marcando e dividindo aqui, ó, esse aqui é o auxiliar. O auxiliar dele pode ser am, pode ser is, pode ser or. E isso aqui é o verbo. E esse verbo, nessas circunstâncias, recebe o ing. Quando isso acontece, ilustres, isso aí é chamado de presente progressivo. O que que acontece? Quando eu vou pegar o verbo to be e colocar no presente progressivo, ora, eu vou pegar o auxiliar. Quem é o auxiliar? O verbo to be no presente, vai depender do sujeito. Ele pede que eu pegue o verbo be e acrescente ing. Por isso ele vai ficar assim, ó. Tá? Por isso que ele fica com essa transformação aí. Então você vai ficar aqui 1,5, tá? Você começa, ó, right now, aí, vírgula. Olha lá, ó. E meio de amarelo, né? By Margaret. Ó, de verdinho lá. E de onde saiu isso aqui? Daqui, ó. Do presente contínuo. E isso porque aqui o novo auxiliar, o novo sujeito, ele está no singular. Be mais ing, porque é presente contínuo. Esse moço aqui, ele é o verbo escrever. O passado dele é escreveu. E o particípio passado dele é essa forma aqui, ó. Por isso que fica com essa grafia. Porque na voz passiva só admite o verbo principal no particípio passado. Tá? Agora nós vamos fazer uma outra formatação de questões. Nós vamos trabalhar no reconhecimento das estruturas. E nós vamos classificá-las em ativa, passiva ou reflexiva, né? Nós vamos fazer essa de acordo com a estrutura delas, tá? Então tá aqui as primeiras letras. Vamos deixar aí para mim 2 minutos inicialmente na tela para vocês me dizerem se é passiva, ativa ou reflexiva. Passiva, ativa ou reflexiva, 2 minutos na tela.
Vocês são show de bola, tá? Tivemos aqui São Gonçalo do Piauí 3, São Félix, estava acompanhando aqui a resposta de vocês em tempo real, Jacobina, né? São Félix 8 e Jacobina, parabéns aí, a participação legal. Então, dica number one, né? Dica número 1, para o nosso modelo de prova, aquele que a gente elabora aqui, que vai aí para a sua escola para você fazer, aí um modelo padrão de questão. Vai te dar sentenças e pedir para você reconhecer essas estruturas. O outro modelo de questão é deixar essa estrutura em evidência e aí ele vai perguntar qual foi a intenção comunicativa. E a outra estrutura, que é a clássica, te dá um texto com um espaçozinho, né, uma lacuna, e pede para você marcar a forma correta do verbo to be e do particípio. As duas primeiras, com certeza, você vê em nossas provas. São mais comuns, né? Respondendo aqui, os nossos ilustríssimos, eu super amei aí as respostas de vocês. Primeiro item, eu consigo visualizar depois de Mona Lisa o verbo to be e eu tenho outro verbo e tenho o agente da passiva. Então, já posso dizer que aqui é uma passiva. Nós temos que Mona Lisa, ela foi pintada por Leonardo da Vinci. Quando eu pego you should write notes for yourself, eu estou fazendo aí menção às reflexividades, né? Você deveria escrever para você mesmo. Tá? He doesn't take care of. He doesn't take care of himself. Eles não se cuidam. Eles não se cuidam. Né? Eles não se cuidam. She studies here. Ela estuda onde? Ela estuda aqui. Quem estuda aqui? Ela. Então, ó, ativa. A equipe celebrará a vitória amanhã. Quem celebrará a vitória amanhã? A equipe. Então, parabéns aí, tá? Gostei aí das respostas dos senhores. E nós vamos adiante. Mesma situação, agora com o reconhecimento de vocês. Tempo na tela, por favor. Tá super lindo aí a participação de vocês. Estou muito feliz, felicíssimo. Então, já sabemos que nós não vamos ter problema com esse modelo de questão, com essas competências e habilidades. Top. Vamos lá verificar aqui juntinho com vocês. Obrigado mais uma vez aí. São Félix 1, São Félix 8, arrebentando como sempre. São Gonçalo também. É incrível como vocês também participam. E Jacobina. Muito bacana demais. E aí eu estendo o convite a Uruçuí,
né? Pessoal lá de Ribeiro Galhota, Pimenteiras, Pajeú, até Marlene, se quiser também. Marlene, tô te vendo. Jacobina, Curral Novo, 5 e 4. Vamos firme. Tá, ó. Por favor, sintam-se em casa. Não tem quando a gente diz isso? Por favor, sintam-se em casa. Ô, gente, o que foi que houve, Natal? Se acalma, tá emocionado. Ó, make yourselves at home. Tá? Então, só aí já começa a nossa reflexiva. Por favor, sinta-se em casa. Sintam-se em casa enquanto vocês esperam. Tá? Esse while you wait. Espera. A casa, ela foi erguida em 1962. Passiva, 2 verbos. O auxiliar e o particípio. They are proud of themselves. Eles estão orgulhosos deles mesmos, né? Eles se orgulham. Oh, muito bem. Olha o themselves. Depois lá do verbo to be proud, tá? Gostei aí que vocês colocaram reflexividade. Porque lá na frente nós vamos revisar os pronomes enfáticos do sujeito e enfáticos do objeto. E o canguru carregava o bebezinho dela na bolsa, na sacola. Voz ativa. O canguru carregava. Muito bem. E turminha, nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência nós vamos voltar com mais modelos e vamos ver aí, né, esse embate maravilhoso desses polos, dessas escolas formidáveis, participando aí em tempo real aqui da nossa aula. Te vejo em breve.